Deus. Aleluia. Queridos, continue de pé. Quero convidar o pastor Isaías Negrão para estar orando aqui. Sei que Deus já deu uma palavra ao pastor Josué Brandão. Deus já, com certeza, já direcionou, mas nós vamos orar para que o Senhor abra os nossos corações, que nós possamos sair daqui nesta noite impactados, com a nossa mente voltada, para o trabalho missionário. Ontem tivemos aqui uma palavra, pastor Isaías, que aquilo falou forte ao meu coração, e hoje não será diferente. Deus vai usar esse servo de Deus aqui. Pastor Isaías, ore conosco. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua presença manifesta, Senhor, aqui, através do louvor. E agora o Senhor vai falar profundamente por meio da palavra, usando o teu servo como sempre, falando aos nossos corações. E o Senhor vai estar trabalhando de uma forma sobrenatural, extraordinária aqui nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, e ó Deus, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, amados, por favor. Com muita alegria estamos aqui nesta noite celebrando a Deus, glorificando o seu nome, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Estamos na 27ª Conferência Missionária da Assembleia de Deus, o Ministério Vila Nova, aqui em Goiânia, no estado de Goiás, e temos certeza que o Senhor sempre marca um encontro com o seu povo para propósitos específicos. Eu quero agradecer ao Senhor sobretudo, o privilégio de outra vez estar aqui. É dádiva divina poder servir ao reino, poder servir ao povo de Deus e à sua igreja. Esse é um privilégio. Quero agradecer ao pastor Josué Gouveia, sua esposa a pastora Simone, pela hospitalidade, pela amizade, pela galhardia, por ter dedicado o seu tempo, um pouco do seu tempo para estar comigo hoje. O privilégio foi meu, poder almoçar convosco e me alegrar pela vitória que eu vejo o Senhor estabelecendo na vossa vida e na vossa casa. Feliz e muito grato a Deus. Que Deus abençoe e contem sempre com as nossas orações, amizade, companheirismo e talentos. Aquilo que Deus nos deu pertence ao seu reino. Pastor Guilmar, que lidera a Secretaria de Missões aqui desta igreja, que Deus abençoe sua vida por esta paixão, uma paixão singela, uma paixão simples, sem a busca de rebuscar, apenas de ser espontâneo e original. Que Deus abençoe sua vida e a sua casa. Pastor Charles, obrigado. Deus abençoe sua vida, o Eduardo, o seu sogro, os demais irmãos que me conduziram nestes 2 dias aqui, e certamente alguém amanhã me devolve, no mínimo, para o aeroporto, Eu tenho celebração da ceia do Senhor na nossa igreja amanhã à noite, e vou já para nosso culto de celebração da ceia. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos os pastores, os líderes da igreja, comissão e ministério. O pastor, eu só peguei o último nome, o Negrão, Isaías Negrão, que é o líder da Secretaria de Missões na convenção aqui do estado. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Lembro aos irmãos que o rei está voltando. Sempre tivemos sinais da vinda de Jesus. Alguém vai argumentar isso. O que está acontecendo agora sempre aconteceu. Mas nunca os sinais foram tão simultâneos.
Este é o detalhe específico. Nunca os sinais foram tão simultâneos. Jesus está vindo. Nosso lugar é a glória. Amém? Deixa eu dar um aviso aos irmãos. Se você for na Bahia, ou você for ao Nordeste, e não parar em Feira de Santana, você está com um sério problema para resolver. De vez em quando alguém me diz, eu vou passar na sua cidade. Vou passar na minha cidade e passar direto, é pecado. Tá? E se você não participar de um culto, a sua situação fica muito grave, fica muito ruim de resolver. Eu disse outro dia para um pastor que me ligou e disse assim, acabei de passar na sua cidade e tal, mas preferi não te ligar para não te ocupar. Eu falei com ele, eu vou pedir para a polícia rodoviária te parar, irmão. Né? Visite a gente, seja em Feira de Santana, seja em Salvador, visite a nossa igreja. Será um prazer recebê-lo e com alegria. Eu disse ao pastor Josué, seu nome é muito bonito, viu, pastor Josué? Eu disse ao pastor Josué, Deus colocou no meu coração um projeto para a Bahia. Não existe na Bahia nenhuma cidade sem igreja evangélica. Os 417 municípios, todas as cidades têm igrejas evangélicas. Mas povoados e aldeias, existem em torno de 2.000 povoados não evangelizados, de menores a maiores. E eu tenho orado e estou buscando. Comecei a tornar isso efetivo. Isso está no meu coração há bastante tempo. Mas eu comecei a conversar com pastores no Brasil e no mundo, onde vou. Estou pedindo a Deus que Ele levante pelo menos 500 igrejas parceiras, cada uma com o coração desejoso de manter um missionário. Se eu partir do princípio que um missionário bem mapeado e bem localizado geograficamente atende 4 povoados daquela região, com 500 igrejas parceiras nós conseguiremos implantar igrejas em todo o nosso estado. E eu compartilhei isso com o pastor Josué Gouveia a título de oração e conhecimento e informação. De modo que se Deus colocar no coração do Ministério Vila Nova, das igrejas e campos aqui presentes, algo nesse sentido, não tem que estar ligado a mim, não. O missionário não tem que estar ligado ao meu ministério, não. O foco é evangelizar. Pode estar ligado à igreja que vai mantê-lo. Pode estar ligado a uma igreja lá da região. Eu até prefiro que seja assim, porque a supervisão vai ser mais próxima, né? A oferta do missionário vai direto para a conta dele, não vai para a nossa conta, a conta da nossa igreja, nada disso. Qual é o meu papel nisso? Atrair as igrejas parceiras e ser o olho que vai acompanhar que realmente o trabalho está sendo realizado. Esse missionário vai ter que mandar um relatório para mim e para a igreja que o mantém, porque aí eu consigo estar acompanhando para responder a esta igreja que respondeu ao meu apelo, ao meu pedido. Amém? Então, orem pela Bahia, orem pelo Nordeste, oremos pelo Brasil, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo nos escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9. O evangelista Mateus escreveu para o povo judeu, de modo direto. No Evangelho segundo Mateus, Jesus é apresentado como rei, que veio para reinar. Ele é figurado pelo leão. É importante saber disso, porque cada evangelista escreveu pensando num povo específico, por isso muitas vezes a forma do relato difere.
Mateus capítulo 9 trata do chamado do próprio Mateus. Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Na versão que está ali na tela, volta por gentileza o versículo 9, diz: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Em algumas versões, a expressão recebedoria ou coletoria é alfândega. Viu um homem assentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. Nas versões mais antigas, o texto diz: e ele, imediatamente levantando-se. Afere-se a expressão que indica pressa em atender o chamado. E ele, imediatamente levantando-se, o seguiu. Diga amém. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos nesta noite sobre missões, o desafio da igreja. Eu disse ontem aos irmãos que Jesus não nos salvou apenas para nos levar à sua glória, o que aparentemente parece uma heresia. Mas se Jesus tivesse nos salvo para única e exclusivamente nos levar para a glória, nós não estaríamos aqui. Ele daria um jeito de nos levar imediatamente, como diz a piada, para não desviar. Mas Ele nos mantém na terra. Com que propósito? Expandir o seu reino, propagar o Evangelho, anunciá-lo. Ontem eu também disse aos irmãos a origem da palavra missão ou missões, do latim mito, que significa enviar. No grego, apostelo, que tem o mesmo sentido, a mesma expressão. A obra missionária está tão entranhada no plano divino de salvação para o mundo, que a expressão que aponta para Cristo fala do ungido. E o ungido ali, o Messias, significa literalmente enviado. Porque Jesus é, sem sombra de dúvida, o maior modelo de missões de toda a Bíblia Sagrada. Se folhearmos as páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber como Deus, o tempo inteiro, está criando mecanismos para se manifestar aos homens, para se tornar conhecido em toda a terra e a toda a terra. Sim, Ele bem poderia se utilizar de anjos para anunciar o seu nome. E Pedro diz que os anjos bem quiseram atentar para esta responsabilidade. Mas aprouve a Deus atribuí-la a nós, imperfeitos, pecadores. Porém, nós conhecemos o poder do pecado e conhecemos o poder do sangue remidor, redentor, regenerador de Jesus Cristo. Ontem eu comentei com os irmãos de como Deus, ao longo das Escrituras, chamou Abrão para, através dele, manifestar às nações antigas e cananeias a sua grandeza, a sua soberania,
como ele tirou o povo hebreu do Egito e o fez transitar pelo deserto, passando por nações primitivas, mas tornando o seu nome conhecido. Como Raabe, conversando com os 2 espias enviados por Josué, diz: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus, e que ninguém pode vos resistir. Como uma menina cativa, de quem a Bíblia sequer registra o nome, escrava de guerra, na casa do homem mais poderoso da Síria, Naamã, se torna missionária e anuncia o Deus de Israel, e ela diz: quem dera que o meu senhor Naamã estivesse em Israel diante do homem de Deus, e ele seria curado da sua lepra. Incrivelmente, a lepra, que era tida como uma doença maldita e contagiosa, a doença de Naamã não contagiou a menina, mas o coração missionário da menina contagiou Naamã. Diga-se de passagem que Naamã se converteu. Eu não sei se você já observou isso, mas ele se converte ao Deus de Israel. No final do relato ele faz um pacto e diz: eu adorarei ao Deus de Israel. E à medida que nós vamos caminhando, nós encontramos Jonas, o missionário mais paradoxal das Escrituras. O único homem que prega querendo que ninguém se arrependa. Aí chegamos no Novo Testamento e encontramos o maior modelo, o maior parâmetro, a maior referência de missões: Jesus, o Filho de Deus. Mas é interessante que Jesus, quando está construindo o seu programa missionário, ele sabe que o seu ministério tem um tempo determinado, e por isso ele treina 12 homens que vão dar seguimento ao seu projeto de evangelização do mundo, ao seu programa de evangelização. E quando ele está prestes a ser assunto aos céus, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha, na sua raiz, na sua etimologia, tem um sentido claro de mártir. Mártir é aquele que está tão comprometido com uma causa que está disposto a dar a sua vida por ela. Então Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Não me sereis seguidores, meros admiradores, meros frequentadores da casa, ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O renomado missionário Edson Queiroz, tomando esse texto, o subdividiu e ensinou nas suas aulas e nos seus textos que Jesus está falando de missões aqui em 4 dimensões. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, missões locais, a tua cidade, a tua família, o teu bairro, o teu condomínio. Também ser-me-eis testemunhas em Samaria, missões regionais, o teu estado, outras cidades, outros rincões. E toda a Judéia, missões nacionais, um alcance que precisa envolver o país no qual estamos inseridos, e até os confins da terra, que nós chamamos de missões transculturais. O interessante é que Jesus diz tanto em como em. E os estudiosos desse texto defendem que a expressão tanto em como em indica simultaneidade.
Você não evangeliza a sua casa e deixa de evangelizar a outra cidade. Enquanto evangelizamos aqui, evangelizamos ali e evangelizamos além. Esta é a responsabilidade da igreja. Esta é a missão da igreja. Esta é a tarefa da igreja. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, quando Jesus quebra as cadeias da morte, se levanta do túmulo, ele diz: é-me dado todo o poder, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Esse texto nos dá os 4 fundamentos da obra missionária. Quais são? Primeiro, Jesus diz: é-me dado todo o poder. Aqui está o primeiro fundamento, que é a grande garantia. O grande respaldo na vida de um missionário, onde quer que ele chegue, é este poder. O poder que é de Jesus e que foi liberado sobre a sua igreja. A autoridade que ele coloca sobre nós. O segundo fundamento da obra missionária é quando ele diz: ide por todas as nações. Aqui está a grande tarefa da igreja: alcançar todos os povos, todas as línguas, etnias, e anunciar que Jesus Cristo é o Rei. O terceiro fundamento de missões que Jesus apresenta nesse texto é quando ele diz: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Aqui está o grande desafio da igreja, porque a obra da evangelização é feita com a fundamentação pedagógica, a partir do ensino. Se não ensinarmos o evangelho, se não ensinarmos os fundamentos do evangelho, se não formarmos discípulos, não discípulos para nós, discípulos para Deus, discípulos para Cristo, iremos trabalhar e não veremos florescer. E o quarto fundamento da obra missionária é quando Jesus diz: eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Aqui está a grande companhia do missionário. Muitas vezes isolado no campo, e em quantas vezes fora da sua terra, fora da sua região, distante da sua família, precisando de apoio, recurso e suporte, que nem sempre chega. E muitas vezes não chega na hora que é absolutamente necessário, ao conforto maior de saber que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É óbvio que o Deus que chama, capacita. O Deus que capacita, confirma. O Deus que confirma, envia. O Deus que envia, provê. E o Deus que provê, respalda. A igreja brasileira, queridos, não tem o direito de negligenciar missões. Ela é resultado da obra missionária. Nós fazemos parte, por alguma razão, de um plano estratégico de Deus para este tempo. Somos uma nação continental,
na ponta do mapa, a última da América do Sul, a única que fala português no continente inteiro. Mas de algum modo Deus chama os improváveis. Lendo há muitos anos atrás um jornal cristão, vi quando o pastor norte-americano David Wilkerson conta de uma visão que ele teve orando à frente da sede das Nações Unidas. O Wilkerson viu a bandeira brasileira sendo encharcada por uma chuva muito forte. E quando ele perguntou ao Senhor sobre aquilo, o Senhor lhe disse: a igreja brasileira vai viver um grande avivamento, e ela será usada para a evangelização do mundo. É claro que há muita coisa a fazer ainda, mas as igrejas brasileiras na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, estão em pleno crescimento e avanço na propagação do Evangelho. Dr. Lauren Frister é considerado um dos maiores missiólogos dos Estados Unidos da América na atualidade. Frister conta que estava orando e na sua oração ele perguntou a Deus: como nós evangelizaremos o mundo? E Deus lhe perguntou: nós quem, Lauren? E ele disse: nós, os americanos. O senhor sabe que o mundo não será evangelizado se a América não estiver comandando o projeto. E ele disse que o Senhor falou com ele: Lauren, pare de orar. A sua oração é egoísta. Eu não consigo ouvi-la. E ele tentou argumentar com Deus e o Senhor lhe disse: Lauren, olhe para os povos da América Latina. Olhe para os hispanos e para os povos da fala portuguesa, Lauren. Olhe para o Brasil. Porque não são vocês, os americanos, que hão de encabeçar a última grande comissão evangelizadora do mundo. Será a igreja na América do Sul que vai tomar a frente desta última arrancada missionária na terra. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus está contando com você. Deus está contando com você. Agora observe o texto. O texto diz: partindo Jesus dali. Dali, onde? Jesus estava em Cafarnaum. É só ler os episódios anteriores. Cafarnaum é a cidade onde ele estabelece a sua morada. Em Cafarnaum, Jesus faz a maioria dos seus milagres. Momentos antes, Jesus cura aquele paralítico que desce pelo teto da casa. A multidão está louvando a Deus. Jesus está sendo aplaudido, mas ele não fica no lugar dos aplausos. Ele sai. E é interessante que o partir de Jesus dali indica sair em uma missão. Indica que Jesus saiu para fazer algo que precisava ser feito. Ele passa, ele caminha, ele transita, ele cumpre um plano. Vamos entender que Jesus está passando aqui agora. Ele veio esta noite para chamar alguém, confirmar a chamada de alguém. Ele parte dali, ele sai, ele passa adiante, diz a versão que nós lemos na tela. Passar adiante dá a ideia de fazer inspeção, dá a ideia de procurar alguém a quem ele está buscando. É preciso compreender que Deus trabalha
através dos homens. Em Ezequiel 22:30 ele diz: eu busquei um homem. Deus está passando aqui, porque é lindo reunir para uma conferência de missões, mas é mais lindo ainda sair daqui para fazer missões. E o Senhor está colocando um dedo na tua testa e dizendo: eu passei aqui e estou percebendo você. Mas o texto diz que ele partiu dali e viu um homem. Diga comigo: viu um homem. Presta atenção. Cafarnaum era uma das maiores guarnições romanas no território de Israel. Em Cafarnaum havia uma alfândega que, segundo a tradição, tinha 220 cobradores de impostos, 220 oficiais, auditores fiscais. 110 sentavam do lado direito da estrada e 110 sentavam do lado esquerdo. Jesus passou no meio de 220 homens e viu quantos? Um homem. Provoca seu vizinho e diz assim: ele viu você. Ele viu você. E deixa eu te falar, quando ele te vê, o teu coração é fisgado pela sua presença. Ele estabelece planos específicos com aqueles a quem ele viu, percebeu. Eu e você precisamos entender, queridos, que nós não somos resultado do jogo da sorte. Deus não brinca de roleta russa. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram. Ao longo da tua história de vida, milhões de pessoas morreram. Você sobreviveu a acidentes. Você sobreviveu a enfermidades. Você sobreviveu à pandemia. Você sobreviveu a todas as adversidades da vida. Não foi por acaso, é porque ele viu um homem, ele viu uma mulher, ele viu você. Viu e escolheu. De vez em quando eu menciono, a minha mãe é uma grande mulher de 1,52 m. Na época que ela ficou grávida do menino que viria a ser Josué, ela era magrinha, franzina. Uma irmã me encontrou com a minha mãe outro dia e disse: mas irmã Dina, como a senhora conseguiu ganhar um homem desse tamanho? Eu disse: não, irmã, calma, não nasceu desse tamanho. Mas a minha mãe, quando ficou grávida, não conhecia Jesus. Já tinha filhos em casa e a situação econômica era bastante precária. E a minha mãe decidiu que não teria aquela criança. E ela tomou uns chás abortivos que alguma amiga ensinou. E a criança não morreu. Uma amiga da minha mãe levou-a num médico. E o médico aplicou uma injeção abortiva. E a criança não morreu. O que eu vou falar aqui, só uma mãe entende. Eu nasci pesando 4,8 kg, medindo 56 centímetros. Eu digo para minha mãe, quanto mais a senhora engolia veneno, mais eu engordava. Hoje eu sei que na verdade ela, sem entender a lógica de Deus, não queria a criança. E Deus, que comanda todas as coisas, estava dizendo: eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito. Aleluia, porque ele viu um homem. Deus
está vendo você. Você se esconde atrás da mesa de um escritório. Você se esconde atrás da porta branca de um consultório. Você se esconde atrás da parede de uma empresa. Você foge da presença de Deus como Jonas, buscando escapar de um chamado que você pensa não suportar. Mas Davi te chama para conversar e diz assim: para onde fugirei da tua face? E para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei do teu espírito? E para onde me irei da tua face? Se eu subir aos céus, aí é a tua morada. Se eu descer ao abismo e lá colocar a minha cama, o Senhor me alcançará. Se eu disser, habitarei nas trevas, até lá a tua luz me contemplará. A fala desta noite é: para de fugir, para de correr. É melhor se render, porque Deus tem planos extraordinários para a sua vida. Amais, chove, asteque, amando, rabadagai. Ele viu um homem. Sacode o seu vizinho de leve e diz para ele: ele viu você. Aleluia. Agora olha o texto. O texto diz que ele viu um homem chamado Mateus. Diga comigo: chamado Mateus. Qual é o seu nome? Coloque seu nome aqui no texto. Chamado Josué, chamado Ronaldo, chamado Lucas, chamada Maria, chamada Rita, chamada Adriana. Coloca seu nome aqui. Traga o texto para você. Observe uma coisa: não é sempre na Bíblia que Deus chama alguém pelo nome. Mas todas as vezes que Ele chamou alguém pelo nome na Bíblia, Ele chamou duas vezes. Adão, Adão. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Saulo, Saulo. Por que que ele chama duas vezes? Na cultura judaica, conhecer o nome de alguém é conhecer a sua história, é conhecer detalhes da sua vida, conhecer segredos da sua existência. Então, quando Deus chama pelo nome uma vez, Ele está dizendo: eu conheço você, eu sei quem é você. Lembra quando Ele chama Pedro? Ele diz: tu és Simão, filho de Jonas, te chamarás Pedro. Quando Ele diz isso, tu és Simão, Ele está dizendo: conheço o teu presente. Filho de Jonas, conheço o teu passado. Te chamarás Pedro, conheço o teu futuro. Então, quando Ele chama uma vez, Ele está dizendo: eu conheço você. Não adianta maquiar, administrar, eu conheço você. E a segunda vez, pastor, quando Ele chama a segunda vez, Ele está dizendo: eu tenho certeza que é você. Não tenta passar para outro. Não joga a responsabilidade para outro, é você mesmo. Um dia eu disse para minha mãe, conversando com ela, eu disse: mãe, eu acho que Jesus chegou aqui em casa e chamou o cara errado. E ela disse: como assim? Eu disse: eu acho que Jesus veio chamar meu irmão. Eu tenho um irmão, pastor Tony. E eu disse a ela: Tony se comunica melhor do que eu. Ele consegue vender água na porta da torneira, irmão. É incrível. Ele é espontâneo, ele é expressivo.
Eu padeço de timidez. Entrar na igreja hoje pela porta da frente, porque estava chovendo, para mim é um desespero. Quando eu chego aqui na frente, a boca está seca, a língua quer pendurar, o coração quer sair pela garganta. Eu disse à minha mãe, eu não gosto de falar em público. Eu não gosto de viajar. Se eu chegar numa igreja e esquecerem de me apresentar, não me ofende. Fico tranquilo. Eu consigo embarcar na Europa e desembarcar no Brasil 10 horas num voo, sem dizer nada para quem sentou do meu lado. Boa noite, com licença, obrigado. Então eu não sou a pessoa certa. Falei isso com a minha mãe, acho que uma quinta-feira. Na sexta eu viajei para pregar em Santa Catarina, num congresso de pastores da igreja quadrangular. Quando eu terminei de pregar no domingo pela manhã e fui descendo do púlpito, uma pastora veio me saudar e quando eu estendi a mão, ela deu um tapa na minha mão e me abraçou. E ela chegou no meu ouvido e disse assim: não digas que eu escolhi o homem errado, porque eu simplesmente não erro. Entende? Ele sabe que é você, te chamou pelo nome. Você corre, porque criança teimosa se esconde quando a mãe chama. Adão ouviu o seu nome e ficou escondido entre folhagens. Mas ouve isto: Deus vai bradar o teu nome até que você preste atenção no peso de responsabilidade que Ele te confiou. Vi um homem chamado Mateus. Terceiro, esse homem estava sentado na coletoria. Ele era um auditor fiscal, um servidor de Roma. Diga comigo: Deus chama pessoas ocupadas. Não, eu não posso ir porque eu sou muito ocupado. É exatamente você que Deus está querendo. Deus não usa gente que não tem senso de responsabilidade. Deus não usa gente que não sabe organizar horário e tarefas. É você que Ele está chamando. Ele chamou a Moisés enquanto pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele era ocupado. Chamou a Davi enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Interessante que o argumento para não chamar Davi foi justamente esse. Cadê? Tem mais alguém? Bom, tem um mais novo, mas ele é quem cuida das ovelhas. O profeta diz: manda chamar. Quando o cuidador de ovelhas chega, que pisa na porta, a Bíblia diz que o profeta, olhando para ele, viu que ele era homem de guerra, homem belo de aparência, sisudo em palavras, varão de guerra, e o Senhor era com ele. O Senhor diz: é esse o homem que eu escolhi. No dia que Jonas está fugindo de Deus e o marinheiro precisa levantar todos os passageiros do trem, do navio, a pergunta para Jonas é: que ocupação é a tua? O que você faz? Pedro era pescador, Paulo era construtor. Deus está querendo gente que tem o que fazer, porque os seus talentos serão usados no seu reino. Uma moça chegou para mim um dia depois de um culto e disse: pastor, quero que a igreja me envie como missionária. E eu perguntei para ela: para onde é o seu chamado? Ela me disse o nome da nação. Eu disse: maravilha. E eu perguntei para ela: já fez faculdade? Ela disse: ainda não. Eu disse: vai para a faculdade. E ela disse: o que é que tem a ver fazer missões com a faculdade? Eu disse: nesse país que você me diz que tem chamado, eu não consigo te enviar como missionária, mas eu consigo te enviar como agrônoma, eu consigo te enviar como técnica de futebol, eu consigo te enviar como enfermeira.
Você precisa ter talentos que servirão ao reino de Deus. Pegue os seus talentos e sirva. Quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está dizendo? Eu vou te usar a partir dos talentos que você tem. A palavra revestir significa vestir de novo, cobrir por cima. Vou traduzir: a minha camisa me veste, o meu paletó me reveste. Jesus está dizendo: quando você nasceu, você trouxe dons naturais. Ao longo da vida, você adquiriu habilidades e talentos. Isso é natural. Para fazer a minha obra, os teus dons, habilidades e talentos servem, mas não são suficientes. Então ele está dizendo: eu vou cobrir tudo isso que você tem com o meu poder. Eu vou potencializar as capacidades que você tem. Eu vou aumentar a tua visão. Eu vou ampliar a tua habilidade. E isso vai ser usado no meu reino e para a minha glória. Só quem pode dar glória a Deus. É que tem gente que pensa que ser revestido de poder é levitar. Ser revestido de poder é virar um mágico da fé. Ser revestido de poder é ter todas as tuas habilidades inclinadas diante de Deus e o seu poder operando na tua vida através delas. Deus quer lhe usar. Exemplo: há um livro muito antigo publicado pela CPAD. O título é As Assembleias de Deus e a Obra Missionária. É um livro da época de 1900 e bolinhas. E no livro há um testemunho de um jovem americano que queria fazer missões. E a secretaria de missões da sua igreja dizia sempre para ele: aguarda um tempo, a tua hora vai chegar. E aquele jovem foi se angustiando. E um dia ele perdeu a paciência. Foi no mercado e comprou 20 garrafas. Chegou em casa, rasgou páginas do Novo Testamento, enrolou e colocou nas garrafas e betumou, fechou, lacrou, alugou um barco e foi em alto mar o mais longe que ele pôde. E quando chegou lá, fez uma oração. E cada oração que ele fazia, ele jogava a garrafa numa direção diferente. O mais longe que ele conseguia. Orou 20 vezes, jogou as 20 garrafas e voltou para casa. O testemunho diz que 19 meses depois, pescadores numa das ilhas das Filipinas, quando puxaram a rede, veio uma garrafa. E naquela garrafa eles viram que havia um rolo de papel, mas ninguém entendia, porque estava em inglês. Acontece que os moradores daquela ilha adoravam ao Deus das águas. Eles entenderam que era uma mensagem da sua divindade, e agora saíram buscando alguém que pudesse traduzir, e descobriram um missionário inglês, que estava naquela região há anos, sem conseguir ganhar uma alma para Jesus. Mandaram chamar o missionário inglês, e quando o missionário começou a ler, a aldeia inteira aceitou a Jesus como Salvador. O missionário mandou para a secretaria um pedido de 5.000 Bíblias, para novos convertidos. Usa o talento que Deus te deu, a ideia que Ele te deu, Ele vai te usar. Só quem recebe essa palavra glorifica o nome de Jesus. Já vou terminar. A Bíblia diz que Jesus chega para o homem e diz: segue-me.
Diga comigo, segue-me. O que é seguir? Seguir é fazer o que ele fez. Seguir é pisar onde ele pisou, mas tem um entrave aqui. Quem segue não vai para onde quer. Quem segue vai para onde é guiado. Um dos problemas da obra missionária nesse tempo é que existe muita gente chamada, desejando ir para onde quer. Gente que está disposto a fazer a obra onde o seu coração quer. Mas se a ideia é seguir, você não tem o comando. Provoca o irmão do lado aí, machuca ele e diz para ele assim: você não tem o comando. Você não vai para onde quer. Você vai onde o Senhor te envia. Ele tira Filipe da multidão de Samaria e leva para o deserto que desce para Gaza, para a Etiópia. Tira do meio da multidão e leva para evangelizar um homem. Quem segue não decide o destino. Estamos vivendo uma geração onde as palestras e as pregações são: você é autônomo, você decide seu futuro, você decide seu destino. Lamento lhe frustrar, quem segue a Cristo não decide. Quem segue a Cristo é levado. A Bíblia diz: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Segue-me. Um dia Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim. Eu acho esse versículo o versículo mais desaforado de Jesus. Porque ele está dizendo: se quiser. Estou forçando ninguém. Mas se você quiser vir, tome a sua cruz. Se você decidiu vir, saiba que você está me entregando a sua vida. Desculpa, eu lhe pedi isso de novo. Provoca seu irmão do lado e fala com ele: não tem marcha ré. Não tem marcha ré. Eu vou dizer algo aqui que em sala de aula eu explicaria melhor. Mas eu vou deixar a deixa, eu vou dar a deixa. Você já leu a parábola do semeador? Quem já leu a parábola do semeador, levante a mão, por favor. O escritor diz assim: um semeador saiu a semear. Mas na parábola o semeador não volta. A obra missionária não tem marcha ré. Uma vez que você disse sim, é definitivo. É para sempre. Você fica em missões 3 anos, e depois de 3 anos esquece, não vai dar certo. Segue-me. A viagem não para. Lembro-me agora de um casal de missionários americanos servindo no campo há mais de 40 anos. Já idosos, eles estão voltando para a igreja que os enviara. E ele no navio, quando estava próximo do porto, subiu para o convés do navio e olhou na expectativa de que haveria bandeiras, faixas de boas-vindas. E à medida que vai se aproximando, ele percebe que o porto está vazio. Ninguém estava lhes esperando. Ele desembarcou, tirou as malas e não veio ninguém da igreja parabenizá-los pelos 40 anos no campo. E ele ficou triste, indo para casa. A esposa percebeu e perguntou: por que você está triste? E ele disse: depois de 40 anos servindo missões, a gente volta para casa e não tem ninguém esperando. A esposa segurou na mão dele e disse: meu filho, você ainda não chegou em casa. Aleluia.
A gloriosa recepção é no céu. A gloriosa recepção é na glória. O pleno reconhecimento é no tribunal de Cristo. Apenas segue, apenas vai, apenas avança. A ordem é: segue-me. E aí o texto diz que ele imediatamente levantando-se, o seguiu. Imediatamente indica pressa, não argumenta, não conversa. Mateus não pergunta para quê. Mateus não pergunta qual é a proposta. Mateus não pergunta quais são as garantias. Ele apenas levanta e vai. Ele é um servidor de Roma. Servir o Império Romano era cercado de muitos privilégios. Na condição que ele servia, maior ainda. Mas ele levanta e vai. O problema do chamado na atualidade é que tem muita gente querendo ir, mas quer garantias. E Deus não dá garantias palpáveis a ninguém. Tem gente que quer ir, mas quer contrato assinado. Deus não assina contrato com quem Ele chamou. É uma questão de fé. É uma questão de intimidade com Ele, porque os chamados reconhecem a sua voz. E quando reconhecem a sua voz, sabem que Ele garante. Levantou-se e o seguiu. O que você está esperando para fazer o que Deus te mandou fazer? Qual é a trava? Qual é o freio que te detém? Há muitos anos atrás, uma moça da igreja na nossa capital baiana, muito jovem, recebeu de Deus um chamado para a obra missionária. Obrigado. E ela disse ao Senhor: primeiro eu preciso fazer a faculdade. E ela passou no vestibular e cursou economia na Universidade Federal. Quando terminou a faculdade, o Senhor usou um profeta e disse: eu tenho um propósito contigo. E ela disse a Deus: o Senhor sabe que o meu sonho é trabalhar numa instituição financeira. E ela foi selecionada e foi trabalhar num dos maiores bancos do país à época. Quando ela estava no topo, um dia na sala de gerência, entrou alguém e disse: o Senhor manda te dizer que o tempo chegou. Ela foi para casa e disse a Deus: como é que eu vou fazer missões sozinha? Preciso de um esposo. E o Senhor lhe deu um casamento abençoado. No casamento abençoado, um dia o Senhor lhe mexe no coração, provoca a sua memória e diz: é a hora. E ela diz para o Senhor: não posso ir agora, eu estou grávida. Como vou grávida para missões? Ganhou a criança linda e saudável. E o Senhor voltou a falar e disse: o meu chamado contigo está de pé. E ela disse: Senhor, como é que eu vou para a África com uma criança no colo? Deixa minha filha crescer. Um dia, num exame de rotina, um diagnóstico: câncer em estado terminal. E ela foi definhando, e a enfermidade lhe foi consumindo,
E as irmãs do círculo de oração entraram em campanha em favor da sua vida, jejum e oração. E escolheram um dia que, ao entregar a campanha, iriam orar na casa dela. E foram. No meio da oração, Jesus toma uma adolescente em profecia e diz: eu falei contigo sobre o meu plano. Você me apresentou o teu, e eu realizei todos os teus planos, mas você continuou ignorando o meu plano. Aquela irmã cai de joelhos, clamando a Deus misericórdia e dizendo: Senhor, eu vou, agora eu vou, me dá outra chance porque eu vou. O Senhor toma a mesma menina e diz: você vai, mas você vai com uma marca. Ela foi curada do câncer por poder e milagre do Senhor, mas ficou com uma perna menor do que a outra, e está há quase 30 anos no campo missionário, marcada, mas cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Não importam as conquistas que você fará, o quanto você vai crescer. Ouve isso. A posição que você vai galgar, seja na empresa, seja na igreja, seja nas forças armadas, não importa a sua patente, o chamado vai te perseguir. O chamado vai queimar até a velhice. Um dos médicos mais famosos do mundo é considerado o médico dos famosos em Beverly Hills. Numa entrevista, num podcast, meses atrás, o rapaz lhe perguntou: há algum sonho que você não realizou ainda? Gente, ele tem iate, ele tem aviões, ele mora em mansão em Beverly Hills, gente. Por favor. Que sonho esse cara tem? Quando o camarada perguntou: você ainda tem um sonho que não realizou? Ele disse: tenho um, e infelizmente não vou conseguir mais realizar. E o camarada perguntou: mas por que não consegue? Ele disse: porque o meu tempo passou. E qual é o sonho? Quando eu ainda era adolescente, os meus pais, cristãos, evangélicos, houve uma profecia que Deus queria me enviar para o campo missionário. E eu não quis. Isto me queima todos os dias. Vai queimar em você a vida inteira. Você não vai conseguir conciliar o sono sem lembrar do chamado que Deus te fez. Fica de pé, por favor. O Espírito de Deus está provocando a tua alma. O Espírito de Deus está inquietando o teu coração. O irmão volta para o seu bairro, para o seu prédio, para o seu condomínio, para a sua cidade, sabendo que a chamada de Deus não tem tempo de validade. O Espírito Santo vai lhe provocar. O Espírito Santo vai lhe inquietar. Eu disse na igreja onde sou pastor outro dia: se o Senhor me levar para a glória antes do arrebatamento, e vocês tiverem a proximidade do esquife, olhem para mim e digam: eis aqui um homem que não morreu frustrado. Porque eu cumpro a vocação que Deus gerou na minha alma. Porque eu faço aquilo que o Senhor me incendiou para fazer. E eu te digo nesta noite: não corre, não argumenta,
Pastor, já estou velho demais. Sério? Moisés tinha 80 quando tirou o povo do Egito. John Wesley tinha 72 anos quando promoveu o maior avivamento da Inglaterra. Deus quer te usar. Pastor, eu sou muito novo. Sério, fica tranquilo, você vai ficar velho. No dia que Jesus falou comigo a primeira vez, eu tinha 17 anos. Eu jamais imaginei que 50 estaria depois de amanhã. No dia que Deus falou comigo, eu morava numa região tão distante, irmão, tão fora do eixo, que quando terminou a profecia, um amigo meu, ajoelhado do meu lado, o pastor Josué, falou assim: tu acredita que Deus vai te tirar desse fim de mundo e te levar para algum lugar nessa vida? Eu disse a ele: se Deus falou, eu creio. Um dia um amigo meu disse assim: tive um sonho, eu vi você correndo num corredor de uns 3 quilômetros, não tinha ninguém no corredor, e você estava correndo para não perder o avião. Perder avião? Sem lógica, isso é um sonho mesmo. Que chance eu tinha de entrar num avião? Vindo da Irlanda, fiz uma conexão no aeroporto em Londres, e o terminal era muito longe, e eu saí rápido, e de repente entrei num bendito de um corredor que eu não sei onde aquilo ia levar, e o meu voo estava na hora, e eu parti correndo no meio desse corredor, não passa um pé de gente para eu pedir uma informação. Quando eu olho o portão lá no fim do mundo, e eu vou correndo, eu lembrei do sonho do meu amigo, e eu parei, olhei para trás do corredor, olhei para frente, e eu disse: Deus cumpriu o sonho. Porque Deus cumpre. Não preocupa com as tuas circunstâncias e condições. Ele patrocina, Ele faz, Ele vai fazer na tua vida tudo o que Ele prometeu. Tudo, apenas diga: eis-me aqui. Concluo. Numa conferência de missões, o pastor estava fazendo uma grande oferta missionária. Os obreiros foram postos à frente com salvas para que os irmãos trouxessem as ofertas. Uma criança veio chorando e disse para o diácono: abaixa mais a mão. E o diácono, crendo que ela não alcançaria, abaixou a mão. Ela olhou e disse: abaixa mais um pouquinho. E o diácono abaixou mais um pouquinho, e ela aos prantos disse: só mais um pouquinho. E o diácono desceu mais um pouquinho, e ela suspendeu uma das suas perninhas, colocou dentro da salva e disse: eu não tenho uma oferta, mas eu quero me oferecer. Mais do que o teu dinheiro, Deus quer a tua vida. Mais do que o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Ele está te chamando agora e dizendo: aquilo que eu falei contigo na tua infância não caiu por terra. Abagai chou e afastei me amastoriandoragai. Mas pastor, ninguém me vê. E o que precisa? Quem viu Mateus foi Jesus, não foi Pedro. Jesus está vendo. Onde você estiver, faz uma oração agora. E diz ao Senhor, no culto online, onde você está acompanhando, faça uma oração de entrega. Agora, diga para o Senhor: eu te entrego minha vida, eu te entrego o meu casamento, eu te entrego os meus filhos,
todos nós estamos à tua disposição. Marido e mulher, se aproximem agora um do outro, por favor, entrelacem as mãos ou se abracem. Orem juntos agora. Consagrem ao reino de Deus a sua casa, a sua descendência. Epiai louva, surabadai lepas, cantoragarabaganamadabastubias. O inferno está em alvoroço e há um ataque real contra a igreja. Mas aqueles que entregarem ao Senhor sua vida, seus filhos, estarão blindados para o propósito que o Senhor estabeleceu. Consagre ao Senhor sua vida agora. Consagre ao Senhor os seus filhos, os seus netos. E digam para Deus: nos usa. Nos usa, Espírito de Deus. Faz uma revolução espiritual agora nestes corações. Desperta o vulcão adormecido na alma deste homem, na alma desta mulher, na alma deste casal, na alma desta família. Levanta a chama que foi coberta pelas cinzas do tempo, pelas cinzas do cansaço e das frustrações. Espírito de Deus, eu rogo, sopra um vento nesta casa agora. Sopra um vento nesta casa agora. E eu te peço, Senhor querido, sobre alguns, e o propósito é teu, sopra de maneira ainda mais intensa. Faz com que alguns não consigam permanecer de pé. Faz com que alguns sintam a necessidade de prostrar-se com o rosto no chão, fazendo uma entrega profunda, porque o teu plano é amplo. Ai, se o irmão estiver sozinho, digo, sem o cônjuge, sem os filhos, estenda a sua mão em direção à sua casa e faça a oração. Entregue, entregue, entregue. Deus, derrama a tua glória neste lugar. Sopra um vento poderoso aqui, suave, mas poderoso. Espírito, Espírito, desperta os chamados que desce como fogo. Desperta os chamados. Vem como em Pentecostes. Levanta os investidores. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce. Pastor, não estou conseguindo ficar no meu lugar. Eu queria ir ao altar. Pode vir. Não estou chamando, estou permitindo. Pastor, eu gostaria de ir ao altar. É isso que a minha alma quer, vem. Mas eu quero ir com a minha mulher e os meus filhos. Traz. Eu quero lançar uma palavra profética sobre os pais. Quem é pai ou mãe, levanta a mão assim. Recebe essa palavra. Isaías 65, 23. Vós não tereis filhos para a calamidade, nem para a perturbação, porque os vossos filhos são a herança dos benditos do Senhor.
e eles serão meus, diz o Senhor. Abraça teu filho, abraça tua filha. Consagra a tua descendência a Deus agora. Se eles não estiverem aqui, fala o nome. Esse país, ao contrário do que pensam, vai ser incendiado pelo avivamento espírito. Eu navegarei. Senhor, eis aqui homens e mulheres que sentiram o desejo de virem No ao altar. O Senhor sabe a causa do desejo. Potencializa, intensifica, queima. Pode cantar. Adorarei. Os que estão online, Senhor, que eles sejam alcançados onde estão. Em nome de Ao Jesus. Deus do meu amor. Em nome de Jesus. Eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche, 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 enche. Agora canta, vai. Canta. Aleluia. Diga que desce como fogo, vai. Que desce como, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste e enche-me de Espírito, Espírito, Que desce. que desce, Vem como em Pentecostes. vem como em Pentecoste. Enche-me de novo. Continue de pé só mais um pouquinho. Os irmãos que estão aqui à frente, se quiserem retornar ao seu lugar, pode, mas tem que voltar cantando. Canta aquele louvor, usa-me como farol. Conhece? Volta cantando esse louvor. Não senta ainda não. Eu sei que as pernas estão cansadas, mas eu sei que há coisas que Deus está fazendo agora. Há coisas que Deus está fazendo agora. Aqui tem empresários que podem se tornar mantenedores, empreendedores,
da obra de Deus. Aqui estão homens e mulheres vocacionados que podem disponibilizar seus talentos, sua formação em função do reino de Deus. Um empresário de embarcações nos Estados Unidos da América deu uma oferta de $1 milhão para a Secretaria de Missões do Concílio Norte-Americano. $1 milhão. Antes que o cheque fosse descontado, um navio dele afundou, perdeu toda a carga. O secretário de Missões ficou com vergonha de descontar o cheque. Isso foi publicado na capa de uma revista de lição de escola bíblica dominical na década de 80. O secretário de Missões ficou com vergonha de descontar um cheque de $1 milhão. O navio do homem afundou. E o secretário foi lá no gabinete daquele empresário e disse: nós reconhecemos o prejuízo que o senhor teve e viemos devolver o cheque que o senhor deu para missões. Não seria justo descontar? E enquanto o pastor falava e lamentava, ele destacou do seu talão outra folha e preencheu, dobrou e entregou ao pastor. E o pastor imaginou, obviamente, que seria uma oferta tão menor diante do prejuízo que ele teve. Quando o pastor abriu o cheque, era um cheque de $10 milhões. O secretário de missões disse: eu não entendi. O senhor devolvendo um cheque de $1 milhão, porque o senhor teve um prejuízo bilionário. Ele disse: o meu navio afundou, mas o plano de Deus precisa decolar. Como está o seu coração? Eu senti desejo de fazer algo e eu sei que é do Senhor. E eu pedi ao pastor Josué a permissão para fazê-lo. Sendo do Senhor, eu estou debaixo da autoridade dele aqui. E ele me deu a permissão. Eu vou pedir alguns obreiros aqui à frente. E na frente de cada fileira dessa, um obreiro, se possível, com salva na mão. E nós vamos fazer uma segunda oferta missionária. Só que dessa vez você vai trazer a oferta. Aquela que você sentiu no coração que poderia dar e não deu. Aquela que expressa o seu sentimento de entrega. É uma forma de dizer assim: Senhor, aqui está a minha entrega para missões. É o símbolo da minha paixão pela obra. Pastor, e se eu precisar usar mecanismos digitais, eletrônicos, porque eu não estou agora com a disposição do recurso em mãos para fazê-lo? Eu acho que pode ser disponibilizado, né, pastor? Poderá ser disponibilizado. Como vamos fazer, pastor? Nós vamos desarrumar a casa um pouquinho. Eu vou precisar que você saia do seu lugar. Aqui estão os mecanismos digitais, QR Code, chave Pix, CNPJ, está tudo aí. Mas esse momento é o momento que você vai fazer uma oferta diferenciada. Não, o pastor não me pediu. O pastor não me pediu para fazer, não me sugeriu. O Espírito Santo moveu o meu coração agora enquanto eu ministrava. Essa é uma oferta de consagração. Você estará consagrando ao Senhor tudo que você tem e dizendo a Deus: com esta oferta eu coloco aos teus pés e a serviço do teu reino o que eu sou e o que eu tenho. Esse é o sentido desta oferta. Você vai entregar ao Senhor o que você é e o que você tem, o teu patrimônio. Senhor, eu estou te entregando aqui nos teus pés, representado nesta oferta diferenciada que eu estou trazendo para a obra da evangelização deste campo e desta igreja. Você me entendeu? Diga amém. Eu não vou insistir. O Espírito Santo já ministrou no seu coração. Sirva-o, incline-se a fazê-lo, e ele vai lhe surpreender de forma extraordinária. Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração fazer. Eu te peço que o Senhor coloque no coração deles fazê-lo. Os que estão no culto online, que o Senhor traga nesta noite uma oferta milagrosa, extraordinária.
Em nome de Jesus, não deixa ninguém ficar parado no seu lugar. Aquilo que nós temos serve para o teu reino. Em nome de Jesus, pode vir enquanto a gente canta. Vem cantando. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu Não fique no seu lugar. coração. Você pode vir por um corredor e voltar por outro, se isso facilita. Transforma-me com Pastor, eu não preciso ir porque eu estou usando o digital. Pelo menos erga a sua mão, dê um sinal, faça um gesto que confirme o seu ato. até que Pastor, eu gostaria de dar uma oferta que não está aqui. O que eu faço? Procuro o secretário de missões e informa: eu estou ofertando um carro, eu estou ofertando um sítio, eu estou ofertando um imóvel. Sério, pastor? Sério. Sério. O Senhor vai multiplicar na sua vida. O Senhor vai multiplicar pode cantar. O Senhor vai multiplicar na sua vida. Pastor Guiomar está aqui. Você pode procurar e dizer: pastor, eu quero dar uma oferta diferente. Deus colocou no meu coração. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade. Canta. Em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Você pode dizer isso? Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Me conhece. Quebranta o meu coração. Diga: transforma. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra. Diga: e enche. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache sorte. Aleluia. Então Oh, aleluia. usa-me, Aleluia. Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos escolher, Senhor. Como um farol que brilha. Muito obrigado por nos escolher, Senhor. Ponte sobre as águas. Muito obrigado pela vida dos nossos missionários, Pai. Muito obrigado pela vida da tua igreja, Senhor, que tem um coração missionário. Oh Deus, muito obrigado por aqueles que ofertaram, Senhor, que consagraram tudo o que eles têm, Senhor, ao Senhor, consagraram as suas vidas. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Josué Brandão. Pai, abençoa, Senhor, o seu ministério, a sua casa. Ó Deus, que ele continue, Senhor, sendo usado a cada dia, Senhor, para ministrar sobre o teu povo, Senhor. Pai, abençoa a nossa Secretaria de Missões, Pai. Abençoa aqui os nossos missionários, abençoa o trabalho amanhã, Senhor. Ó Deus, abençoa a manhã missionária que teremos amanhã, abençoa o nosso culto à noite. Pai, muito obrigado pela vida do Revelino Américo. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez coisas maravilhosas. Sairemos daqui diferentes, Senhor, com os nossos corações encharcados, queimando por missões, ó Pai. Nossos corações queimando, Senhor, por o trabalho missionário, Senhor. Pai, não permita que venhamos esquecer. Não permita, Senhor, que nos acomodamos, Senhor. Pai, mas que o Senhor possa nos despertar, Senhor. Pai, cuida. Usa-nos, ó Pai. Usa, Pai. No nome
de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe aos irmãos que vieram do interior, que vão retornar hoje. Deus leve vocês em paz. Deus abençoe a nossa diretoria aqui, pastor Charles. Deus abençoe, pastor Ataídes, pastor Guilmar, pastor Lucas, Cleis, pastor Fabiano, todos os nossos pastores, dirigentes, líderes. Amanhã, para nós aqui, os irmãos que vão vir das congregações de manhã à noite, se alguns quiserem vir, nós vamos fechar. O Khaled vai pregar amanhã à noite, pastor? Amanhã à noite. Queridos, vamos nos colocar de pé. Pastor Josué Brandão, Deus abençoe sua vida. Dê um retorno em paz para o Senhor, que Deus continue lhe usando poderosamente. Pastor, assim, nessa oração final também, nós à tarde aqui na nossa reunião de obreiro oramos por Israel. Nós vamos mais uma vez orar. Quero convidar aqui o pastor Efraim para fazer essa oração, nos despedindo em paz, e lembrar em orar por Israel. Pastor Josué e eu, quando eu fui lá para o hotel buscar, eu estava vendo nas redes sociais a guerra em Israel. Na verdade, meu coração, em parte, se alegrou, porque a gente sabe que tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Sabemos que chegamos ao fim, o fim chegou, e acredito que logo, logo nós seremos arrebatados, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos orar, pelaquela terra que nós iremos pisar um dia, estaremos ali. Você que nunca foi a Israel, e que às vezes não vai enquanto estiver, mas um dia você vai pisar lá. Um dia você vai pisar em Jerusalém, naquela terra, promessa do Senhor. Pastor Efraim. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça por mais um momento que aqui estivemos na sua casa, aonde o Senhor usou teu filho para ministrar a tua palavra. Agora nos despede em paz, leva-nos de volta às nossas casas e nos dê um sono reparador. Continua guiando os passos da tua igreja. Abençoa teu filho que volta à Bahia, que possa encontrar a tua família em paz e a igreja que o Senhor entregou em suas mãos diante do Senhor. Continua abençoando o pastor Josué, a pastora Simone e toda esta igreja. Eu ministro aqui a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe, uma excelente noite, que Deus abençoe.